Sejam bem-vindos a mais uma videoaula do curso Economia de Transporte. Sou o professor Carlos Roberto e nessa videoaula eu vou apresentar para vocês a parte 2 da análise diferencial do escoamento. Nessa parte a gente vai fazer a demonstração da equação da quantidade de movimento escrita, né, na sua forma diferencial, e também fazer uma aplicaçãozinha dessa equação, porque exatamente com finalizando, né, essa demonstração, a gente vai obter então duas equações, né, a equação da continuidade e a da quantidade de movimento, e com essas duas equações a gente tem então o sistema de equações chamado de equações de Navier-Stokes, que pode ser aplicado para diversos problemas de engenharia, para então determinar características do fluido em lugares, né, de forma pontual, de forma local, né, e sendo muito importante, né, para diversos problemas de engenharia. Bom, a equação da quantidade de movimento, ele na verdade é um balanço de forças. A equação da conservação da massa é um balanço de massa, e a equação da quantidade de movimento então é um balanço de forças, né, no elemento finitesimal. E essas forças a gente já viu, né, que são as forças gravitacionais. No caso, em problemas de mecânica dos fluidos, a gente usa muito, né, a força-peso, mas pode ter outras forças agregadas também de campo, né, como por exemplo a força de Coriolis, que é a força devido à rotação da Terra. Isso é, por exemplo, a força de Coriolis, ela é muito significativa, né, em corpos de águas muito grandes que estão afastados do Equador. Mas assim, em diversos problemas, né, essa força de Coriolis, por exemplo, não é importante e pode ser desprezada. E daí a força-peso, ela é da categoria, né, de forças gravitacionais. Com certeza a força-peso ela é a mais importante e deve ser sempre considerada. Com relação às forças perpendiculares, a gente tem a força superficial de pressão, e também tem forças ali na superfície, né, tangenciais, que são as forças viscosas, né, que a gente já conhece bem. Então, o que é que a gente precisa fazer? Primeiro, deduzir, né, em linguagem diferencial, como é que a gente pode escrever cada força dessa: a força gravitacional, a força de pressão e a força viscosa, e tentar então fazer esse balanço de forças, né, nesse volume finitesimal, que a gente vai usar o mesmo volume finitesimal que a gente usou para fazer a demonstração da equação da continuidade, que é um prisma retangular de dimensões infinitesimais dx, dy, dz, e vamos usar o sistema cartesiano então de coordenadas x, y, z, como vocês estão vendo aqui no canto, tá? Então esse sistema de coordenadas aqui. Bom, a gente parte então para deduzir a equação da quantidade de movimento, a gente parte então da segunda lei de Newton, que diz assim: o somatório das forças é igual a massa vezes a aceleração. Só que essa equação ela é aplicada no elemento finitesimal. Então, o somatório das forças no elemento infinitesimal é a massa do elemento finitesimal, que é uma massa infinitesimal, né, que a gente chama de dm, vezes a aceleração. E a aceleração ela pode ser escrita como a derivada total da velocidade no tempo, né, no elemento. Esse somatório das forças no elemento pode ser então subdividido em forças superficiais e de campo, as superficiais subdivididas em pressão viscosas e as de campo gravitacionais e outras, né, onde a gravitacional mais importante é a força peso. Então, isso aqui é igual então a massa, né, vezes a aceleração. Muito bem. Então, olhando então para o termo do lado direito da equação, que é a massa vezes a aceleração do elemento finitesimal, a gente pode então escrever essa derivada total da velocidade, né, como foi demonstrado exatamente, né, no módulo de cinemática, onde a gente conseguiu apresentar para vocês, né, como é que a gente poderia escrever a aceleração. E a aceleração ela é dada por dv dt, a derivada total da velocidade no tempo, e ela pode ser também escrita de acordo com essa expressão aqui, né? Ou seja, a derivada total da velocidade no tempo, que é a aceleração, pode ser subdividida em aceleração local mais a aceleração convectiva. No caso aqui, a aceleração convectiva ela está escrita, né, de forma compacta, de acordo aqui com o produto escalar entre v
vezes o gradiente, tudo isso multiplicado pelo vetor velocidade, mas ele pode também ser expandido esse termo, né? Por exemplo, como vocês estão vendo aqui nesse slide, então a derivada total da velocidade no tempo é a aceleração local, né, dv dt, mais a aceleração convectiva. Então os termos aqui estão expandidos. Observem que o vetor aceleração ele tem 3 componentes. Então essa equação aqui ela pode ser decomposta também em 3 componentes, né? Aceleração na direção x, na direção y e na direção z. Muito bem. Então se a gente substitui então a aceleração total por esse termo, né, que é a aceleração local mais aceleração convectiva, e o dm nada mais é do que a massa específica vezes o volume do elemento de controle. O volume do elemento de controle do elemento infinitesimal é dy, dx, dy, dz. Muito bem, então demonstrado então o lado direito da equação, a gente vai trabalhar agora com como é que a gente pode então escrever em linguagem matemática de forma diferencial cada tipo de força, né? Vamos começar com a força-peso e depois a gente vai para as outras forças superficiais. A força-peso ela atua na direção vertical sempre, né? Então sempre apontada para baixo. E na verdade quem promove escoamento é a componente longitudinal dessa força-peso. Olha só, por exemplo, um exemplo muito prático, né, que é o escoamento em rios. Os rios eles possuem uma inclinação, aqui o leito possui inclinação, e em função dessa inclinação, o que acontece? A força-peso de uma porção de fluido está apontada para baixo e o que vocês estão vendo aqui? Uma componente dessa força-peso apontada na direção aqui, da inclinação, ou seja, na direção do escoamento. Então é essa componente aqui que promove o escoamento. Então por isso que em rios vai acontecendo sempre o escoamento, né, de um ponto mais alto para o ponto mais baixo. Então quem promove esse movimento, né, em rios, no caso aqui é a força-peso, essa componente da força-peso na direção longitudinal do escoamento. Bom, em linguagem diferencial, né, a força-peso ela é dada pela aceleração da gravidade vezes a massa. Como a força-peso é uma grandeza vetorial, então a componente só existe uma componente da força-peso que é exatamente a componente na direção z, apontado para baixo, por isso que aqui é negativo, menos g dm aqui na direção z, tá? Então o vetor, né, de força-peso vai ser dado por menos g. O dm pode ser escrito, né, como a massa específica vezes o volume é dx, dy, dz, aqui em K. Vamos para a força de pressão agora. A força de pressão é bem fácil de demonstrar, mas primeiro a gente precisa visualizar como é que essa força de pressão ela ocorre na prática e como é que acontece um escoamento devido à força de pressão. Vejam só, nesse caso aqui, eu tenho um plano horizontal, então eu tenho um fluido aqui que está sobre, né, esse plano horizontal. Do lado esquerdo eu tenho um nível aqui do fluido que é maior do que o nível do lado direito. Se a gente faz o diagrama de pressões aqui, do lado esquerdo, a gente sabe que aqui é a pressão atmosférica, então na escala relativa de pressão é 0, até um valor de pressão aqui, vamos assumir que o gradiente de pressão é linear, então eu tenho um valor de pressão aqui dado por ρg vezes essa altura, tá? Então o diagrama de pressão é triangular e o volume desse diagrama de pressão vai dar força, né? Aqui desse lado, força de pressão. Do lado direito eu tenho um nível menor, então aqui a pressão atmosférica, na escala de relativa de pressão é 0, aqui embaixo é ρg vezes a pressão aqui embaixo, e eu tenho um diagrama de pressão que vai me dar outra força. Observem que a força aqui do lado direito, né, dado por esse volume do diagrama de pressão do lado direito, ela é menor do que a força do lado esquerdo. Então, nesse caso, o escoamento ele vai acontecer da onde para onde? Ele vai acontecer da esquerda para a direita, né? Da esquerda para a direita, porque a força aqui que está aplicada na esquerda é maior do que a direita. Então, aqui nesse lado aqui que o nível está maior,
vai acontecer então um gradiente de pressão também maior que vai empurrar o fluido então da esquerda para a direita. É assim que ocorrem os escoamentos, né, devido à força de pressão. Isso, por exemplo, é muito comum em estuários, né? Por exemplo, quando o nível no oceano, né, o nível da maré no oceano está acima do nível do estuário, então o escoamento ocorre do oceano para o estuário. E quando o nível do estuário está abaixo do nível de maré no oceano, o escoamento acontece do estuário para o oceano. Então é uma maré vazante, né? A gente chama um escoamento vazante, saindo do estuário e indo para o oceano. Muito bem. E para demonstrar então traduzir isso, né, em linguagem matemática, o que é que a gente faz? A gente faz um balanço de forças de pressão em cada face, porque em cada face eu tenho a ação da pressão de maneira perpendicular. Por exemplo, aqui na direção Y, essa direção Y aqui eu tenho na face da esquerda PY e na face da direita eu tenho PY mais ΔY, tá? Então uma pressão um pouquinho diferente dessa. Mas ela pode ser, essa pressão aqui ela pode ser deduzida a partir da pressão da face da esquerda, né, usando o série de Taylor. É o que a gente vai fazer agora. Então eu tenho a pressão na face da esquerda, a pressão na face da direita, e eu tenho que a força de pressão então vai ser dado então pela diferença da força de pressão nessas duas faces. E como é que a gente determina a força de pressão numa face? É simples, né? Se o elemento é infinitesimal, então essa face tem dimensões infinitesimais, e a pressão aqui na face a gente pode considerar que ela não varia. Então, se a pressão não varia na face, né, porque ela é muito pequenininha a face, a força devida à pressão vai ser a pressão vezes a área da face. Nesse caso aqui, a área dessa face da esquerda é dz, dz, que é a mesma área aqui na face da direita. Então, a força devida à pressão resultante na direção x vai ser a diferença de pressão da face da esquerda com a direita vezes a área, que é dy dz. Muito bem, então na direção x eu tenho exatamente, né, acabei de falar, né, que a resultante da força devida à pressão é dado por essa diferença de pressão da face da esquerda com a da direita vezes a área, que é dy dz, e essa pressão na face da direita a gente pode escrever aqui usando série de Taylor baseado na pressão da face da esquerda. Então a pressão na face da direita vai ser a pressão na face da esquerda mais um dp dx. Observem que a pressão, essa pressão aqui na face da esquerda, ela pode ser simplificada, porque eu tenho esse termo e esse termo aqui, o mesmo termo negativo. Então, ela pode ser simplificada e o que sobra é exatamente o termo diferencial. Ou seja, dp dx é igual a a força resultante devido à pressão em x é menos dp dx dx dy dz, né? Onde dx dy dz corresponde ao volume do elemento infinitesimal. Observem que a força de pressão aqui ela é negativa, né? Isso quer dizer o seguinte, que a força de pressão, né, o escoamento, ele sempre vai se dar de um ponto de maior pressão para um ponto de menor pressão, ou seja, de um gradiente negativo, né, de pressão. Então, por isso que o valor aqui é negativo. E para fechar, a força de cisalhamento. A força de cisalhamento é devida à força de atrito entre duas superfícies. A nível molecular, essas forças de tensões atuam aqui no volume, né, do fluido, produzido pela viscosidade, né, e também que é uma força, né, intrínseca, né, do fluido. Muito bem, então, bom, na prática, vamos tentar visualizar como é que o cisalhamento promove escoamento na placa, na prática, né? O cisalhamento ele ocorre exatamente nos contornos. Por exemplo, aqui eu tenho uma porção de fluido e aqui embaixo eu tenho uma placa, né, horizontal, e eu tenho fluido aqui em cima desse plano horizontal. Imagina aqui que eu tenho o vento passando em cima do fluido aqui, promovendo uma tensão de cisalhamento na superfície. Então, o que é que vai acontecer? Esse vento ele vai cisalhar a superfície na parte superior e ele vai empurrar o fluido, no caso aqui, da direita para a esquerda. Enquanto embaixo vai ter uma força resistente, que é a força devido ao atrito do fundo.
né? Se o vento ele superar o atrito, então vai começar a acontecer esse movimento, essa deformação, e o fluido ele vai começar a se movimentar, nesse caso aí, nessa configuração da direita para a esquerda. Muito bem, então a gente precisa mapear então a questão das tensões de cisalhamento que estão ocorrendo em cada face. Eu acho que para simplificar, eu peguei aqui umas pecinhas de Lego do meu filho. Eu acho que é bem interessante e talvez fique mais compreensível do que a gente observar nas figuras. Porque as tensões de cisalhamento ocorrem em cada face. Por exemplo, aqui na face superior, eu posso ter uma tensão de cisalhamento assim, ó, que vai fazer com que aconteça nesse fluido, né? Vamos imaginar isso aqui como um bloco de fluido. Esse fluido ele vai se deslocar para essa direção, tá? Assim como eu posso ter um cisalhamento aqui na frente e aqui atrás, né, que vai fazer com que esse fluido ele possa se deslocar para a esquerda ou para a direita também. E também aqui, ó, a direção normal, eu posso ter também deslocamento tanto para a esquerda como para a direita. Então, por exemplo, para um deslocamento, né, para uma direção, eu posso ter ações de cisalhamento aqui, ó. No caso, em cima e embaixo, para deslocar ele, ou posso ter aqui na frente e trás, que vai deslocar ele nessa direção também horizontal, tá? Então, para cada direção eu tenho essas tensões, né, tensões normais e de cisalhamento, que vão promover o movimento do fluido, né, para cada direção. E observe, vamos só considerar a direção X, né, a direção X. Quem é essa força que vai promover escoamento, né? Então, bom, para cada tensão, né, para cada tensão eu tenho um diferencial de tensão. Por exemplo, aqui a tensão normal nessa face e a tensão normal nessa face. Se essa tensão aqui for maior do que essa, o fluido ele vai começar a se movimentar para esse lado. E se essa tensão for maior do que essa daqui, o fluido vai para essa direção. Então, esse diferencial de tensão, ele promove o escoamento, né? Então, a força resultante devido a esse diferencial de tensão vai ser dado por D sigma, né? No caso aqui xx seria as tensões normais na direção x vezes a área, né? Vezes a área, no caso aqui dy dz, mas esse é o diferencial de tensão, seria D sigma xx dx dx, né? Então esse termo aqui é o diferencial de tensão vezes a área dy dz, então aí eu vou ter a força resultante devido a essa tensão de cisalhamento. A gente viu lá em propriedades do fluido que essa tensão de cisalhamento ela pode ser escrita como dado pela equação de Newton, né? Então Newton ele demonstrou que pode ser também escrito, né, a tensão de cisalhamento como a viscosidade vezes a taxa de deformação naquela direção. E aí, se a gente substitui, né, e aí você tem, no caso você tem a direção normal, né, mas para outra direção você tem as tensões tangenciais. No caso aqui, as tensões em função da variação aqui na face de cima e na face de baixo, e na face da frente e na face de trás. Então você tem mais duas tensões tangenciais aqui que podem promover o escoamento nessa direção horizontal. E para cada tensão dessa eu tenho também a viscosidade, né, relacionada à viscosidade. Então essa tensão aqui é dada por viscosidade vezes a taxa de deformação nessa direção y, e a tensão aqui na direção z vai ser a viscosidade vezes a taxa de deformação na direção z. Então, resumindo a história, para uma direção, no caso a direção x, eu posso ter deslocamento do fluido em função da tensão normal e em função de duas outras tensões que são as tensões de cisalhamento, certo? Uma na direção y, né? Uma na direção y e outra na direção z, tá? E esse resultado ele pode ser análogo para outras direções. Então, para cada direção eu vou ter uma força resultante devido a essas tensões aí de cisalhamento. Bom, então, fechando, né, a demonstração da equação da quantidade de movimento, eu tenho o seguinte: eu tenho três equações. Pode parecer
muito complicado nessas equações, mas a gente precisa, pessoal, traduzir essa equação numa linguagem mais simples, porque essas equações que vocês estão vendo aí nada mais é do que a segunda lei de Newton, ou seja, o somatório das forças é igual a massa vezes a aceleração. Olha só, do lado esquerdo da equação, o que é que eu tenho? Eu tenho massa vezes aceleração. A gente mostrou que a aceleração aqui tem a parte da aceleração local e a aceleração convectiva. Essa equação aqui é exatamente o somatório das forças na direção x, ok? Então aqui eu tenho a aceleração na direção x local e a aceleração na direção x convectiva. E no lado direito da equação eu tenho os meus três termos, né? O somatório das forças, que é o somatório das forças, ou seja, seria a força devido ao peso, devido à gravidade, a força devido à pressão, que a gente demonstrou, e a força devido ao cisalhamento. Observem que o termo referente a dx, dy, dz, ele se apresenta em todos os termos, nesse termo aqui, nesse termo de pressão e nesse termo de cisalhamento, e ele foi simplificado, porque ele apareceu, né, o termo de volume, né, dx, dy, dz, ele apareceu em todos os termos, então ele é simplificado, e aí eu tenho a equação da quantidade de movimento nessas três direções, direção x, y e z. Tá? Então a gente precisa ler de maneira mais simples, né? Isso daí nada mais é do que somatório das forças em uma direção é igual a massa vezes a aceleração naquela direção. E em coordenadas cilíndricas, essa demonstração ela também pode ser aplicada, né? Considerando o sistema de coordenadas cilíndrica, e aí vocês vão ter como resultado essas equações aqui. Essa primeira equação é na direção radial, essa segunda equação na direção angular, e essa terceira equação na direção longitudinal do escoamento, né? Como eu já comentei, né, na aula anterior. Né? Então, esse sistema de coordenadas ele é muito utilizado em problemas de engenharia que envolvem tubulações, escoamento em tubulações. Então, é muito mais simples aplicar esse equacionamento aqui, né, onde a direção longitudinal se refere a essa terceira e última equação. No caso aqui, a componente que foi utilizada é a componente z, né, para chegar nessa equação. Mas se a tubulação estiver na horizontal, apontada na direção x, então ao invés de z, aqui eu vou ter vx, né? Então é só substituir dependendo de onde a tubulação está apontada. Então qual é a direção longitudinal dessa tubulação? Vamos para os casos particulares. Escoamento permanente, eu não tenho aceleração local, então a gente observa que o termo de aceleração local foi embora, né, para as três equações, né, para cada direção foi embora. Escoamento bidimensional, então para cada simplificação no espaço do escoamento, eu vou ter que uma equação vai ser eliminada. Né? Então, no caso de um escoamento bidimensional no plano XY, eu só vou ter então as equações aqui da direção x e da direção y. E outra coisa também importante, né? Você vê aqui que tem um termo de aceleração convectiva na direção x que foi simplificado e também o termo da viscosidade, né? Referente à força viscosa na direção z também foi simplificado, porque o W, né, ele é igual a zero. Escoamento unidimensional, então a componente V e a componente W igual a zero, então vai sobrar só uma equação mais simplificada, né, com os termos de aceleração convectiva na direção Y e Z também zerados, e também os termos referentes à força viscosa, tanto na direção Y como Z também zerados. Resumindo a história, eu tenho a equação da conservação da massa, que é a equação da continuidade, e a equação da quantidade de movimento. E essas duas equações formam então um sistema de equações, né, chamado então equações de Navier-Stokes. Tá? Então, essas equações que a gente vai aplicar para resolver vários problemas de engenharia referente à análise local, uma análise microscópica, onde a gente está interessado em descobrir características do escoamento em pontos específicos do domínio. Muito bem, vamos fazer um exemplo então para finalizar essa aula. E ele diz assim um exemplo, que é o exemplo 6.2 do livro. Considere um fluido viscoso
e incompressível, que escoa entre duas placas verticais, conforme mostra a figura abaixo. Então eu tenho uma placa vertical aqui fixa, essa outra placa também fixa, e eu tenho o fluido, ele está escoando aqui, ó, no meio dessas duas placas, e está escoando nessa direção, na direção Y, né? Então de baixo para cima. E ele faz esse perfil de velocidade, é um perfil parabólico, né? Porque aqui, como as placas estão paradas, a velocidade é zero, e aqui no centro, né, eu tenho a velocidade máxima. Assuma que o escoamento é laminar, permanente e uniforme. Determine, usando as equações de Navier-Stokes, uma expressão para o gradiente de pressões na direção do escoamento. Expresse esse gradiente de pressões na direção Y como uma função da vazão por unidade de largura. Tá? Então, vamos tentar primeiro achar quem é esse gradiente de pressões aqui na direção do escoamento na direção Y. O que é que eu vou fazer? Eu vou aplicar então, vou usar então a equação da quantidade de movimento, mas primeiro vamos fazer uma análise das componentes de velocidade. Então, como o escoamento ele está acontecendo aqui na vertical, no caso aqui na direção Y, então a componente, vejam que todas as setinhas aqui do vetor velocidade estão apontadas para cima, não tem nenhuma setinha apontada na direção X e nenhuma setinha apontada na direção Z. Então a componente U e a componente W vão ser iguais a zero, e a componente V da velocidade ela vai variar em que direção? Essa componente V ela está variando na direção X, vejam, né? Vejam que as setinhas elas variam de tamanho nessa direção aqui, na direção X. Como o escoamento é uniforme, então esse perfil de velocidade ele se repete ao longo dessa direção Y. Então eu não vou ter variação dessa componente de velocidade na direção Y e nem da direção Z, que é a direção perpendicular aqui ao slide. Então vamos lá. Vamos partir então, como o escoamento ele é unidimensional, ele está ocorrendo na direção Y, então a gente vai pegar a equação, né, Y aqui, ó, a equação da continuidade na direção Y, desculpa, a equação da quantidade de movimento na direção Y, e vamos fazer algumas simplificações, né? Se a gente já tem isso na cabeça, que U e o W é zero e o V é uma função de X, o que é que a gente consegue simplificar? Vamos ver. dV dt, veja que o V só depende de X, o V não depende de T, então, por quê? Porque o escoamento ele é permanente, então o dV dt ele é zero, pode sair do problema. O dV dx é zero, né? O dV dx ele é diferente de zero, porque o V depende de X, então dV dx ele é diferente de zero. Mas o U, que está multiplicando o dV dx, esse U aqui, ó, o U é zero, então se o U é zero, essa multiplicação aqui vai dar zero também. A derivada de V com relação a Y, ela é zero. Por quê? Porque o V só depende de X, então essa derivada ela é zero. E então esse termo aqui vai para zero também. Como o W é zero, eu já posso de cara simplificar também esse termo. Então veja, nesse problema não existe aceleração, nem aceleração local e nem aceleração convectiva. Então já simplificou bastante, né? Muito legal. E do lado aqui direito da equação, eu vou ter aqui, ó, essa componente de gravidade, né? Então vai existir, porque como o escoamento está acontecendo na vertical, eu vou ter então uma componente aqui da aceleração da gravidade na direção Y, né? Porque no caso aqui a direção Y é a direção vertical. Ele falou que o escoamento era devido à pressão, então esse termo aqui o dP dy, né, a variação de pressão, ela é diferente de zero, então não posso simplificar. O escoamento está acontecendo, né, entre placas paralelas, e ele falou que ele quer determinar exatamente esse termo aqui, né, a variação de pressão na direção Y. Como a componente V só depende de X, então a derivada em relação a Y ela é zero, e a derivada dessa componente em relação também a Z é zero. Então esses dois termos podem ser simplificados, e a equação ela fica só isso aqui. Olha só como eu consegui simplificar, né? Do lado esquerdo é zero, e do lado direito então é ρ vezes G menos dP dy mais μ, né, que é a viscosidade do fluido,
d2v dx2. Vamos resolver então, substituindo, né? O meu gy, que é a componente da gravidade na direção y, equivale a menos g. Tá? E aí, se a gente sabe que o v aqui é igual a menos vx, a gente pode então tirar aqui, né, que simplificando, né, que d2v dx2 vai ser igual ao peso específico, né? O peso específico é a densidade vezes a gravidade. Então já multiplicando, né, eu vou ter o peso específico do fluido dividido pela viscosidade mais 1 sobre a viscosidade dp dy. Então eu vou chamar essa equação de 2. E o que é que eu quero saber agora? O que é que eu preciso? Eu preciso primeiro determinar, né, quem é esse v, né? Quem é essa função v. E essa função v, né, para saber exatamente qual é a distribuição da velocidade aqui, ó, na direção x, para determinar esse v, eu preciso achar a primitiva dessa derivada aqui, a segunda derivada. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou integrar pela primeira vez a expressão. A integral de uma segunda derivada vai dar a primeira derivada, e a integral do lado direito da equação em relação a x, né, vai ser dado por esse termo aqui é uma constante, vai ser o peso específico sobre a viscosidade vezes x, mais 1 sobre o peso específico dp dy x, mais uma constante, né? Eu integrei sem os limites de integração, então obrigatoriamente vai aparecer essa constante. Então a gente vai achar essa constante usando uma técnica, né, que é simples, né? Ou seja, a gente vai estabelecer informações conhecidas no escoamento para determinar exatamente o valor dessa constante. E aqui, ó, no escoamento a gente tem informações conhecidas, né? Ó, por exemplo, aqui exatamente nas extremidades, a gente tem aqui que nas extremidades, exatamente no contato do fluido com a placa, essa componente ela é zero, a componente da velocidade, né, na direção y, ela é zero, tanto aqui como aqui. E aqui no centro, quando o x é zero, aqui no centro, eu tenho que a velocidade aqui é máxima dessa componente. E a velocidade ser máxima, então quer dizer o quê? Que a derivada, né, em relação a x ela é igual a zero quando o x é igual a zero, né, porque a velocidade aqui é máxima. Então, se a gente tem essa informação no centro de derivada, né, importante aqui, a gente pode substituir, né, para determinar quem é essa constante C1. Ou seja, para x igual a zero, dv dx ele é zero. Então, fazendo isso, eu tenho que a minha constante ela é zero, né? Porque o dv dx vai ser zero quando o x também é zero. Então esse termo vai para zero, esse termo vai para zero também, e o C1 vai dar igual a zero. E se a gente então pega essa expressão e faz a integral pela segunda vez, né, a gente vai então ter que a integral dessa derivada vai dar o v, e a integral do lado direito da equação, integral em relação a x, vai dar exatamente essa expressão. Peso específico sobre 2.000 x ao quadrado mais 1 sobre 2.000 dp dy x ao quadrado mais C2. Outra constante porque a integral foi novamente indefinida. Como é que eu acho essa constante? Simples. Outra condição de contorno, ou seja, uma condição conhecida aqui no problema. Vamos pegar essa condição de contorno aqui nessa extremidade, ou seja, para x igual a h, exatamente aqui nessa extremidade, x igual a h, eu tenho que essa componente v é igual a zero. Para x igual a h, o v é igual a zero. Então, sendo v igual a zero em x igual a h, a gente substitui e tem essa expressão e isola o C2. Então, a gente acha o C2 após algum algebrismo, a gente acha o valor do C2 e substitui de volta na equação. Substituindo de volta na equação, a gente vai ter exatamente quem é o nosso vetor, a nossa componente, né, v, do vetor velocidade. Então, vai ser dado por essa expressão. Veja que é uma equação do segundo grau que corresponde a um perfil parabólico, né, um perfil parabólico. Então,
A vazão por unidade de largura, né? Como é que a gente acha a vazão? Se a gente tem um perfil de velocidade, a equação que expressa esse perfil de velocidade, a gente pode determinar essa vazão que está passando por essa seção transversal aqui. E essa vazão é simples, né? Porque a gente viu lá na cinemática que a vazão vai ser dada pela integral do V escalar n dA. Se a gente está trabalhando aqui com a vazão por unidade de largura, né, a largura sendo uma direção perpendicular ao slide, a gente tira aqui que a vazão por unidade de largura vai ser a integral entre, né, essa região aqui, ou seja, de menos h até h, essa variação aqui de x, do vetor velocidade vezes dx. Tá? Então, se a gente substitui, o vetor velocidade vai ser dado por essa expressão, né? Fazendo a integração de menos h, a gente chega então que a vazão vai ser dado por essa expressão aqui, certo? Então, de onde a gente chega então que a vazão por unidade de largura, né? Se a gente simplificar aqui, fazer uma continha, a gente chega aqui vai ser igual a menos 2h ao cubo sobre 3.000 dp dy mais o peso específico. E, obviamente, né, então a vazão aqui, ó, vejam que ela depende desse gradiente de pressão. A gente pode determinar então esse gradiente de pressão na direção y, isolando, né, esse dp dy aqui, então ele vai ficar em função exatamente da vazão. Outra coisa que a gente poderia fazer é, por exemplo, se a gente desconsiderar que existe esse gradiente de pressão em y, a vazão vai acontecer devido só ao peso. Veja que a vazão é negativa, porque em função só do peso, o que é que vai acontecer com esse escoamento? Ele vai começar a cair, ele não vai subir mais, ele vai começar a cair, por isso que essa vazão ela fica negativa. Então é meio que eu tenho uma briga, né? uma quebra de braço entre duas forças aqui, a pressão e o peso. Se o meu gradiente de pressão for zero, eu só tenho o peso no problema e o escoamento ele vai para baixo. Se eu tenho um gradiente de pressão positivo, né, então ele vai contrabalancear o peso, e se esse gradiente for superior ao peso, o escoamento ele vai começar a se movimentar de baixo para cima, certo? Então é simples assim. Então as equações de Navier-Stokes ela dá uma coisa muito interessante, né, que é essa característica do escoamento, né, perfil de velocidade. Em função do perfil a gente pode calcular a vazão, a gente pode calcular, por exemplo, a tensão de desalinhamento. Então várias coisas podem ser derivadas, né, dessa análise diferencial. Bom, na aula que vem a gente vai começar a falar um pouquinho sobre função potencial e função de corrente. Muito interessante esse assunto, está dentro da análise diferencial do escoamento. E não percam a aula de revisão desse conteúdo, né, da aplicação das equações de Navier-Stokes também, que a gente vai ver na sequência. Beleza, pessoal? Então, desejo a vocês tudo de bom. Até a próxima videoaula.